É isso mesmo que você leu no título do vídeo. Você acredita que teve um argentino chamado Manuel Dorrego que teve a ousadia de querer matar o imperador do Brasil? Imagina o estrago que o Brasil causaria na Argentina se isso acontecesse. Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer para quem ainda não me conhece, eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Já vai deixando aquele seu joinha para fortalecer o trabalho que eu desenvolvo com carinho para vocês aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e ative o sininho da notificação. Se você já é inscrito e já ativou o sininho, muito obrigado pelo seu apoio. Agora vamos voltar alguns séculos no tempo e vamos falar de história. Tudo começou em 1828. Nessa época, a América do Sul vivenciava a Guerra da Cisplatina, uma guerra travada entre brasileiros e argentinos pelo domínio do território que hoje conhecemos como Uruguai. Nessa mesma época, tinha tantos mercenários e militares estrangeiros no Brasil que foi necessário criar o chamado Corpo de Estrangeiros, uma divisão do exército brasileiro formado por imigrantes e mercenários. Militares estrangeiros e mercenários chegaram ao Brasil por volta de 1822 e lutaram ao lado dos brasileiros na Guerra pela Independência. Desde então, os mercenários e militares estrangeiros permaneceram a serviço de Dom Pedro I, mas tudo isso veio por água abaixo em 1828. Em 1825 eclodiu a famosa Guerra da Cisplatina, que perdurou até 1828. Então foram longos 3 anos em que brasileiros e argentinos estiveram em guerra. Muitos mercenários lutaram ao lado do Brasil e foi justamente uma treta muito cabulosa envolvendo mercenários que deixou as coisas assim, muito fora do normal. Vai vendo onde essa história vai parar. Uma pausa rapidinho para falar para vocês que, falando em mercenários, eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre Áquila, o primeiro exército privado do Brasil. Se você não conhece, basta clicar aqui para você assistir. Em junho de 1828, no Rio de Janeiro, surgiu um boato de que 2 alemães foram mortos por soldados de um batalhão brasileiro. O estranho foi que esse boato surgiu justamente em um período que os mercenários estavam insatisfeitos pela falta de pagamento por parte da coroa brasileira. Os ânimos, que já estavam exaltados por causa da Guerra da Cisplatina, chegaram ao ápice. No dia 9 de junho de 1828, um oficial alemão do 3º Batalhão de Granadeiros chamado Prau, junto com outros soldados estrangeiros, atacou a guarda do Largo da Carioca. Isso resultou em uma briga generalizada tão feia que fez o oficial alemão ser preso e enviado para a Ilha das Cobras. Em seguida, o próprio imperador do Brasil, Dom Pedro I, ordenou que todos os envolvidos no ataque fossem sentenciados a 100 chibatadas. Toda essa confusão, estimulada por boatos, mentiras e fake news, resultou na chamada Revolta dos Mercenários. O negócio foi tão feio, que envolveu 5.000 soldados em conflitos lá no Rio de Janeiro que duraram 3 dias, de tão feio que foi o negócio. Durante 3 dias, a população da cidade do Rio de Janeiro ficou no meio de um conflito civil. O imperador Dom Pedro I convocou tropas regulares da Guarda Real da Polícia e convocou uma força-tarefa estrangeira composta por 400 marujos ingleses que vigiaram o Palácio de São Cristóvão e 600 franceses que se concentraram perto do arsenal de guerra. E tem mais, parte da população do Rio de Janeiro foi armada ao ponto de padres e frades estarem armados. Tudo isso para combater 3 batalhões de mercenários germânicos e irlandeses. Mas, Felipe de Deus, quando esse tal Manuel Dorrego entra nessa história? Manuel Críspulo Barnabé Dorrego era um militar argentino conhecido por ser impulsivo e hostil. Manuel buscava se estabelecer como um grande líder político na Argentina e via a campanha militar contra o Império do Brasil como um meio para alcançar as suas ambições. Um dos planos do ambicioso Manuel Dorrego era cruzar a fronteira com o Império do Brasil para
tomar o Rio Grande do Sul para a Argentina, ou seja, o cara pensava assim, muito alto. Uma carta descrita no livro Brasil, Segredo de Estado mostra que a grave revolta dos mercenários lá no Rio de Janeiro foi um complô envolvendo o argentino Manuel do Rego, que tinha como objetivo sequestrar e matar Dom Pedro I. A carta era uma correspondência do britânico Ponsonby ao Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra, falando sobre a conspiração envolvendo a revolta dos mercenários e Manuel do Rego. A correspondência dizia: também foram ganhos os irlandeses chegados recentemente ao Rio de Janeiro, e seu agente foi a Buenos Aires, para onde zarpou com Fournier. Os alemães e irlandeses serão compensados com terras e dinheiro. Acredita-se que o imperador carece de tropas nacionais para apoiá-lo. A intenção é sequestrá-lo, porém somente em caso de resistência, matá-lo. A monarquia será absolvida e seriam criadas 5 repúblicas, a saber Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande. Do Rego, o governador de Buenos Aires, comprometeu-se por um tratado a dar apoio à insurreição e fazer aliança com toda a província que rechace a autoridade do imperador. Mas, para a infelicidade do argentino Manuel do Rego e dos conspiradores, a revolta dos mercenários foi contida pelas forças do imperador Dom Pedro I. Do lado dos revoltosos morreram 240 pessoas e outras 300 ficaram feridas, e do lado das forças do imperador Dom Pedro I, 120 pessoas morreram e outras 180 ficaram feridas. Manuel do Rego, por sua vez, teve um fim trágico, morrendo em dezembro de 1828, sendo vítima de uma emboscada de seus opositores argentinos. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa história, fiquem todos com Deus e nos vemos muito em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História. Até mais!